Então, irmãos, vamos continuar aqui com a nossa leitura e meditação nas cartas às 7 igrejas de Apocalipse. Nós estamos lendo aqui o capítulo 3, no versículo 1, a carta dirigida a Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante, que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Pois, se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Obrigado, irmão. Nós falamos já do contexto dessa carta, né? Resumindo, que foi a época da Reforma, onde o Espírito Santo, né, fez uma obra muito forte, uma coisa grande. Foi muito, muito precioso isso que aconteceu, essa reforma que teve, foi uma obra divina. Só que, infelizmente, ficou uma coisa sem completar, né? O Espírito Santo não pôde dar continuidade, porque o homem entrou no meio, rapidinho ele entrou no meio, e o homem criou, no seu orgulho, né? No orgulho de estar tomando uma posição contra o catolicismo, no caso, foi essa época aí que eles se levantaram contra o catolicismo. Em vez de fazer o ato em arrependimento, como nós já falamos, houve um orgulho de que eles estavam fazendo algo maravilhoso. E daí veio o quê? Daí vem o orgulho e promover o chamado protestantismo, né? A reforma foi algo divino, né? Que o Senhor promoveu, o Espírito Santo promoveu no coração ali dos que fizeram isso. Só que, infelizmente, o protestantismo é a parte do homem que entrou no meio de tudo isso aí e acabou virando essa confusão de que o Senhor teve que falar nessa carta que fez nome de que vives e está morto, porque ficou na mesma coisa. O catolicismo mudou, né, vamos dizer assim, mudou de endereço. Foi de uma outra forma, né? O catolicismo virou de outro jeito. Virou um sistema de crentes, assim chamados, né? Só que, infelizmente, ficou desse jeito aí, que tiraram as imagens, mas ficou assim chamado a mesma igreja, o mesmo nome, né? O templo ficou chamado de igreja. Tiraram o padre, colocaram o pastor, e o sistema todo também
a mesma coisa, não mudou o sistema, né? Não se apartaram do sistema. O sistema ficou igual. Então, infelizmente, nós vemos que aconteceu tudo isso aí. Agora, no versículo 4 e 5, no 4 nós já comentamos, né, dessas poucas pessoas, que, inclusive, em todas elas, praticamente, né, o Senhor preserva pessoas, versículo 4, tens contudo em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. E no versículo 5, ele fala, o vencedor será assim vestido, de vestiduras brancas. E eu acho interessante porque ele está falando do versículo 4, que eles não contaminaram as suas vestiduras. Ou seja, não, eles, a vestidura é aquilo que, logicamente, é o que nós usamos externamente. Né? Se nós entramos num ambiente sujo, nós sujamos. Né? Nós sabemos isso. Quando nós nos vestimos para um evento, né, para algum lugar, a gente toma todo cuidado de não amassar roupa, de não encostar na parede, né? Para entrar no carro, entra com cuidado, para não raspar no carro que talvez esteja sujo e sujar a roupa. Então, isso que ele está dizendo, que a veste é a parte externa, aqui no sentido do testemunho. Eles não contaminaram as suas vestes, eles não se contaminaram, eles não se misturaram, apesar de estarem dentro do sistema, eles não contaminaram as suas vestes no sentido que eu estou falando, no sentido moral, tá? Logicamente, essas vestes aí não é a veste física, é o moral. Moral e doutrinal, né? Eles não se contaminaram e o Senhor, no versículo 5, ele mostra que o vencedor, ali tocando campainha aqui em casa, então, meu filho acho que vai ouvir. No versículo 5, ele fala, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Então, essas vestes brancas que ele começa aqui, ele está conectado com o versículo 4. Porque a vestidura branca, perdão, a vestidura branca, que ele está falando nesse versículo aí, são aqueles que cuidaram, né? Eles se cuidaram de não se contaminar. Então, a vestidura nos fala da dedicação. A dedicação ao Senhor em não se contaminar com a situação presente que estava acontecendo ali na época de Sardo, né, de Sardes. Então, o Senhor promete que esses que estavam não se contaminando, realmente eles vestiriam vestiduras brancas. Só que essas vestiduras brancas que ele está falando aí é o resultado do procedimento. Eu estava pensando, irmão, quer ver? Estou apanhando com a minha Bíblia aqui na minha frente. Esse fio aqui fica na frente da Bíblia. No capítulo 6, vamos ler uns 3 versículos no capítulo 6, para usar como exemplo, tá? Capítulo 6, no 5º selo, se o senhor permitir, a gente vai chegar lá. Versículo 9, o 10 e o 11, irmãos. Pode ler? Capítulo 6 de Apocalipse, versículo 9. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas
dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos, que haviam de ser mortos, como também eles o foram. Então, aqui nós estamos encontrando vestiduras brancas também dadas. Só que estes, aqui no capítulo 6, eles estão mortos. É por isso que fala que as almas, né? Versículo 9 fala que as almas, as suas almas, estavam debaixo do altar. Logicamente, esse debaixo do altar é figurado também, porque está mostrando que eles morreram oferecendo as suas vidas, porque aqui no capítulo 6, só para lembrar, que aqui já está acontecendo os 7 anos vindouros, né? Os 7 anos que faltam, que todo mundo conhece os 7 anos como a grande tribulação. Mas aqui são os 3 anos e meio primeiros. Então, eles já estão morrendo, os mártires que estão morrendo por amor ao Senhor. Então, eles estão dando as suas vidas pelo Senhor. Por isso que fala que as suas almas estão debaixo do altar, porque estão se oferecendo como sacrifício as suas próprias vidas ao Senhor. Então, com eles é dito que foram dadas vestes brancas. Então, as vestes brancas, ela tem o que? É o Senhor dando, reconhecendo a retidão deles nas suas práticas. E são dadas a eles nesse sentido. O Senhor que está reconhecendo o que eles fizeram por amor do Senhor. E no nosso capítulo, nós encontramos a mesma coisa. No capítulo, começar a olhar Apocalipse, nós vamos encontrar várias vezes falar de veste branca. No capítulo 7 também tem, no versículo 9, se eu não quiser dar uma olhadinha lá também. Aí eles estão mortos, tá? No capítulo 6. Agora no capítulo 7, por exemplo, capítulo 7, versículo 9. Depois destas coisas, olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono, e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Sim. Então esses estão vivos. Tá? Esses são, aí já é final, é o final dos 7 anos, porque ali, se o senhor permitir, nós vamos chegar nesse capítulo 7, ele é um parêntese, tá? Entre o capítulo 6 e o capítulo 8, existe um parênteses, que é o capítulo 7. Então, aí, nós estamos encontrando o finalzinho dos 7 anos, esse versículo 9. Que são gentios que estão chegando, né? Entrando vão entrar no milênio, estão diante do Senhor, só que eles estão vivos. Então, vestes brancas não é para quem está morto. Pode ser também? Pode, falando outra vez, porque no capítulo 6, nós vemos que aqueles que estavam mortos, debaixo do altar ali, que é uma posição, né? É posição, não é lugar, né? Eles estão nessa posição, oferecendo suas vidas, então foram dadas a eles vestiduras brancas, o reconhecimento da justiça. Eles se ofereceram ao Senhor suas vidas. E aqui no capítulo 7, versículo 9, também são os gentios que vão passar pela grande tribulação e vão ser salvos. Eles são crentes, eles são salvos. Aqui nós paramos só nesse versículo. Mas eles são salvos e eles vão entrar vivos.
para o milênio, eles estão entrando vivos. E essas vestiduras brancas também, o que é? O Senhor está vestindo eles vestiduras brancas, que também é simbólico, logicamente, é o reconhecimento do Senhor por tudo aquilo que eles fizeram por ele, pelo Senhor, durante a grande tribulação. Esses são aqueles que, dentre os gentios, perseveraram até o fim para serem salvos. Salvação da vida. Então, eles estão vivos. Tá? E tem no capítulo 19 também, que é quando a noiva, né? O capítulo 19, versículo 8, né? Eu não lembro de cabeça. 19 e 8, irmão. Também nós encontramos, mais uma vez, vestiduras. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Certo. Então, aqui nós estamos encontrando, semelhantemente, as vestes dadas como as justiças dos santos. Né? O que eles fizeram aqui nesse mundo, eles estão sendo agora contemplados por aquilo que eles fizeram. Só que aí, nós devemos entender que essas vestiduras brancas e tudo mais, cada um de acordo com o seu tempo, tá? De acordo com o seu tempo, o que eles estão passando na época. Agora, o vestir de branco, na verdade, todos nós, todos irmãos e irmãs, todos nós seremos vestidos com esse versículo 19, do capítulo 19 aí, ó. Nós seremos vestidos com linho finíssimo. Porque, irmão, o que nos purificou, o que nos vestiu, a vestimenta da justiça de Deus é Cristo. Nós fomos já vestidos com a justiça divina. Então, nós já estamos já trajados para encontrar com o Senhor, por exemplo. Ninguém está despido, né? Ninguém está despido. Todos nós estamos vestidos. Ele fala no 2 Coríntios capítulo 5, né? Ele fala em nós vestidos já com a justiça divina. É Deus que nos vestiu, porque nós estávamos completamente desprovidos. Então, ele nos vestiu. Então, isso é todo crente, porque a salvação é por graça, não é por obra. Tá? Salvação é por graça e não é por obra. E todos nós estaremos lá diante do Senhor por graça também, não por obra. Todo mundo vai chegar lá dentro do Senhor, todos iguais. Paulo, eu, as irmãs que estão vindo, os irmãos, todos nós, Paulo, Pedro, não importa quem seja, todos nós estaremos lá porque nós fomos salvos, porque Cristo morreu por nós. Então nós estaremos vestidos com os trajes do favor de Deus eternamente. Né? Então, quando se fala de vestiduras brancas, ele vestir, nós estamos vendo que realmente são classes de pessoas que se dedicaram, que deram suas vidas por causa do Senhor. E existe realmente. Então, nós estamos voltando, né, irmão, ao nosso capítulo lá de Apocalipse 3, lá em Sardes. Nós estamos encontrando que ele promete a esses que não estão se contaminando, eles não estão se conformando com o que estava acontecendo, né? Eles não estão se associando, eles estão, embora juntos lá, eles se preservaram para não se contaminar. E o Senhor está reconhecendo isso. É isso que o Senhor está falando para eles. Eles vestirão, né, a vestidura branca, versículo 5, ao vencedor será vestido de vestidura branca. Isso é o reconhecimento de todos aqueles que estão fazendo algo. Isso faz parte, do irmão, de galardão, tá? Faz parte de galardão.
Porque o Down falou algo interessante agora no início. Todos nós somos responsáveis diante do Senhor. Todos. Não importa. Não importa cristão. Não importa aonde o cristão esteja, por assim dizer, ele é responsável. Por quê? Porque nós temos uma palavra de Deus, irmãos. Nós temos uma palavra de Deus e o cristão, ele tem também o Espírito Santo que foi dado a ele, porque o Espírito Santo foi dado para ser consolador e ele foi dado também para nos guiar a toda a verdade. Por onde? Pela palavra. Lógico, né? Pela palavra que ele nos guia a toda a verdade. Só que nós, infelizmente, pela religião, nós que eu digo, os cristãos, né? Eles foram sufocados pela religião, impedidos de ler a Escritura, que é um dos pontos principais, é que o cristão ele não tem a liberdade de ler a Escritura tal como ela é. Ele já lê com tapa, né? Que põe a tapa no animal, né? Desculpa de falar, comparar o cristão com o animal, né? Mas aquele tapa que põe no animal para ele não olhar do lado, então a religião põe um tapa na pessoa para na hora que ele lê a Bíblia, ele tem que ler de acordo com o tapa que foi colocado no olho dele ali, ó. Eu prefiro usar a palavra de óculos, né? Eu sempre gosto dessa palavra que é mais humano, né? É o óculos da religião, né? A religião dá um óculos para a pessoa e ela põe o óculos lá, ela vai ler a Bíblia, ela lê a Bíblia de acordo com o óculos que ela tem. Então, todos os versículos que ela vai lendo, ela vai vendo o quê? Vai vendo de acordo com o pensamento religioso. Então, imagina só. Pega lá, irmão, por favor. 1 Coríntios, capítulo 14. Quando, quando ele está falando da reunião, por exemplo, ele vai falar do ministério falado. Vem o versículo 39 para nós, por favor. No 39, não, 30, 29, 39, nem tem. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, que eu estou indo pela cabeça aqui. É o 20, 30, é o 29, exatamente. E falem os profetas, 2 ou 3, e os outros julguem. Isso o que é? Isso é uma reunião da igreja, né? A igreja está reunida no seu culto, né? Nas suas práticas. Então, aí é convidado. Quem que vai falar? Quem que vai falar? Fala em 2 ou 3, porque, na realidade, irmãos, olha que interessante. Aqueles dons, o evangelista, pastor e mestre, que se encaixa dentro desse contexto, na realidade, o evangelista, não é que ele não possa falar, tá? Mas o evangelista, o lugar dele não é dentro da Assembleia, é fora da Assembleia, porque ele vai evangelizar quem? Ele vai evangelizar o mundo, não vai evangelizar os irmãos reunidos. Ele evangeliza pessoas de fora. Pastor, o que é um pastor? Pastor é aquele que cuida das ovelhas. Ele provavelmente ele tem um dom de manusear a escritura, sim, assim como o evangelista também tem um dom de manusear a escritura para pregar o evangelho. Lógico, ele vai usar a escritura para pregar o evangelho. Então, ele tem uma habilidade na escritura? Tem. Acompanha o dom dele com a habilidade das escrituras. O pastor também tem, mas o pastor, ele trabalha com as ovelhas aonde? Fora da reunião. Não que ele não possa falar dentro da Assembleia, não estou dizendo isso.
Quem mais se encaixa dentro da Assembleia é o mestre. Né? Se a gente for ver dos três ali, evangelistas, pastores e mestres, o mestre é o que mais encaixa dentro de uma reunião, porque ele tem conhecimento das escrituras e tem essa finalidade de ensinar pessoas, né? Os irmãos, nos ensinar, né? Ensinar os crentes, os irmãos. Mas não existe reunião de uma pessoa só. Porque aí fala o quê? Falem dois ou três. E também não existe reunião de todos. É reunião de dois ou três. Que é o suficiente. Por favor, irmãos. Não que não possa falar quatro, tá? Ah, o Alemão falou que não pode falar quatro nem cinco. Não estou dizendo isso. Estou falando que a Escritura tem esse princípio. Né? Falem dois ou três e os outros julguem. Mas não fala quem que vai falar aí. Quem que é o determinado para falar. Pelo contrário, ou para o versículo 31, aí abaixo, ele fala porque todos podereis. Não é isso que ele fala? Porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Então, o que é? Não é a reunião de um, também não é a reunião de todos. Quando ele fala porque todos podereis, ele está dizendo que todos nós, todos os irmãos ali na reunião, nós devemos estar disponíveis, vamos dizer essa palavra, estarmos disponíveis para que o Espírito Santo possa usar quem ele quer. Por isso que ele diz, porque todos. Porque não é a reunião. Não tem a reunião do pastor, do mestre, do evangelista. A reunião é dos irmãos, é a reunião da Assembleia. Ele vai, o Espírito Santo, ele vai usar quem ele quiser. Então, todos podereis? Sim, todos têm o privilégio de ser usado pelo Senhor para trazer uma palavra, né, trazer o pensamento, enfim. Mas o princípio na reunião, falem dois ou três, e os outros julguem. Né? Isso está escrito aí. Ó. Eu pergunto assim, será que um cristão, né, um cristão lendo, um crente, né, lendo, o cristão lendo esses versículos aí, será que é tão difícil entender isso aí como sendo outra coisa? Ah, não, ele está falando outra coisa, só se inventarem, por isso que eu estou falando. Dão o óculos, ó. Dão o óculos aí, ó. Na hora que você lê esses versículos, aí, ó, ele está dizendo assim, 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 assado. Inventam alguma coisa. Pô, olha, mais abaixo, irmão. Olha outra coisa. Leia o 33 e o 34, por favor, Tomás. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Então, você acha que é tão difícil entender isso? Não é verdade? Tão difícil entender que falem homens, né, dois ou três falem, e as mulheres não falam na igreja? Será que é tão difícil? Será que é tão misterioso isso? Né? Por isso estou dizendo que realmente todo cristão ele tem responsabilidade. Só que fizeram o quê? O óculos. Deram um óculos, né? Pô, a religião que é dentro do que começou aí dentro do Tiatira, impediram eles literalmente, nem a Bíblia não podia ter, né? Nem Bíblia não podia ter. É o padre que falava lá e ele falava tudo em latim e ficava de costas ainda para o povo, não olhava para o povo, falava lá as coisas lá e o povo ficava só ouvindo aquela prática religiosa. Foi de onde saiu daí os sardos aí para o crente podia ter a liberdade, né, de ler a escritura, tinha liberdade, isso, liberdade daquilo, mas no fim virou a mesma coisa, porque não pode.
virou a religião outra vez, tem que estar tocando o bumbo da religião, tem que botar o óculos da religião. Então, por isso que eu estou falando que todo cristão é responsável, porque ele tem o Espírito Santo e tem a Escritura. E agora, graças ao Senhor, né, ele abriu os olhos, os nossos olhos, para poder ver isso aí, né? Tirar, né? Tirar os óculos do erro, né, doutrinal, de interpretação das Escrituras, e ler a Escritura tal como ela é. Então, aqui, ó, o Senhor só fala de formas simbólicas quando ele vai falar sobre profecia, né, ou coisas parecidas. Agora aqui, isso não é simbólico. Coríntios 14 não é simbólico. Tá vendo? Quando ele fala em dois ou três, são dois ou três falantes mesmo, são pessoas que vão falar. A mulher fica, né, não ensina, ela fica calada na igreja. É literal isso aí. É como existia na lei, por isso que fala, como a lei determina também. A lei também era assim. Não adianta querer falar, mas tinha profetisa. A lei não. Quem que ministrava lá no tabernáculo, no templo lá? Quem que ministrava? As levitas? Não, eram os levitas, da família de Arão. É eles que faziam o trabalho, não eram mulheres. E assim também, na igreja, quem faz? São os homens, e não as mulheres. Desculpa eu dizer, mas é simples assim. Então, não tem mistérios, né? Não tem analogias para entender isso aí. Não tem para tudo que está escrito aí, é isso aí mesmo. Não tem que traduzir nada. Está escrito isso aí. Está escrito isso aí. Que é diferente do Apocalipse que nós estamos vendo, né? Apocalipse é um livro de mistérios, não, perdão, essa palavra. É um livro de figuras, de símbolos. Aí concordo que lá você não pode ler ao pé da letra, realmente. E só que, infelizmente, fizeram isso, né? Aqui, que tem que ler ao pé da letra, não falam que não é assim, não é bem isso, está dizendo outra coisa. Daí Apocalipse, que você não pode, não deve ler ao pé da letra, porque é simbólico, não, querem ler ao pé da letra. Fala cada barbaridade de Apocalipse, porque quer botar aquilo no pé da letra. Por isso que, voltando ao nosso capítulo, lá de Sardo, que realmente o Senhor tem um reconhecimento, ou melhor, ele reconhece aqueles que se guardam. E o Senhor tem uma promessa, um galardão para eles. De que o Senhor que está reconhecendo isso. Né? É o Senhor que está reconhecendo esse vencedor aí. São vencedores, na verdade, né? Não é? Está falando de cada um porque a responsabilidade é individual. Quando eu falar ao vencedor, não é que só vai sair um. Eu já ouvi falar essa bobagem também, né? Você vê que só um que vai vencer. Não é só um que vai vencer. Ele está dizendo ao vencedor, ou melhor, o vencedor, é porque é individual. Não existe coletividade na responsabilidade minha com o Senhor. É eu e o Senhor só, não tem. Não é esposa, não é filho, não é irmão, mas sou eu. Sou eu diante dele, eu que tenho que resolver essa questão. Porque muitas vezes, realmente, como diz a Escritura, né, muitos deixaram pais, mães, esposa, filhos por causa do reino. Não que eu vou abandonar, tá? Não é isso. Eu vou abandonar minha esposa e meus filhos para servir o Senhor. Não é isso que ele está falando. Ele está falando do caráter que muitas vezes o cristão vai ter que sofrer as consequências da sua fé dentro dos seus próprios familiares. Então ele vai sofrer as consequências disso porque ele entende a verdade, né? Nós sabemos, os irmãos que passaram por isso no meio das famílias, eles sabem disso. Eu passei por isso quando me converti.
Eu passei por isso no meio da minha família também. Eu sei que existe uma perseguição e o senhor tem que ser primeiro, né? Então o senhor passa a ser... E você perde a sua família. Não que você está abandonando, virando as costas e indo embora, mas você não é mais contado ali, sabe? Nível interessante, você não é mais contado, né? Por causa da sua fé. Você não acaba não fazendo uma parte, fazendo parte como você fazia parte antes. Isso é o fato, né? E às vezes acontece isso na vida de muitos irmãos, principalmente daqueles que têm famílias muito religiosas, né? Esses irmãos sofrem mais ainda, infelizmente, né? Sofrem muito mais por causa dessa religiosidade. Não vou dizer de fé, porque religião é que a fé só existe uma, né? É isso que eu quero dizer. Não existe outra fé, existe uma fé só, que é a fé em Deus, e para nós hoje é a fé cristã, que muitos professam, mas infelizmente não reconhecem a fé como sendo algo de todos. Fazem diferenças de fé. Cada um tem seus pensamentos, a sua assim chamada sua igreja, importante que todo mundo tenha a mesma fé, o mesmo Senhor. Num certo sentido, sim, né? Mas o olhar de fé na Escritura, logicamente, tem que ser tal como ela é. Não adianta você. Esse versículo que nós estamos lendo, ele não tem duas. Ele tem várias aplicações, mas a interpretação é uma só, não tem duas interpretações ou interpretações. É uma só interpretação. A aplicação, você pode usar esse versículo para aplicar para várias coisas, né? O ensino da palavra, você usa ele como um exemplo e você pode aplicá-lo. Mas o, o cerne dele é um só. Não tem duas interpretações, só tem uma interpretação. Então, aí, quando ele está falando de vestígios brancas, é o Senhor reconhecendo esses que estavam se apegando às verdades que tinham até então. Eles apegaram a isso. Eles ficaram apegados ao Senhor no sentido daquilo que eles tinham recebido ali. Não sei, né? Não sei até quando que isso aí é o Senhor que está reconhecendo, mas nós vemos que existe, sempre existem aqueles que se apegam à Escritura, porque, logicamente, irmãos, a Escritura tem que ser o fim de toda a contenda, vamos chamar assim, né, para nós, né? Não é para os outros, não é o fim da nossa contenda, de contender, mas é para nós mesmos, né? O fim de tudo, a Escritura é que vai dar o basta naquilo que eu acho, que eu não acho, é a Escritura. Dei exemplo outra vez, da mulher lá, a mulher não fala na igreja. Então a irmã, né, vamos dizer que a irmã, não, mas eu acho que fala, sim, a mulher tem. Está escrito o que é que está escrito aí? Não, mas por assim dizer, pode espernear o quanto quiser, mas a escritura não vai mudar por causa do que você acha, né? Entende? Estou dando exemplo também a mesma coisa. Não, eu acho que só tem um irmão que tem que ter não sei o quê para falar, tal. Não, a escritura não está dizendo isso. A escritura não está dizendo que é um irmão só que vai falar, que é um irmão que tem bastante conhecimento, que pode falar. Está dizendo isso. Então, essas coisas nós temos muito claro, ainda que pode usar 1000 argumentos, as coisas mais maravilhosas, né? As colocações todas cheias de verbetes e não sei o que, para explicar. Está escrito isso aí. Ó. Então não adianta, não adianta pintar de cor-de-rosa. É isso aí. Porque estava acontecendo justamente isso aí em Sardo, né? Em Sardes. Estavam fazendo essas religiões, a religiosidade tomando toda a postura outra vez, e esses não aceitaram isso. Eles ficaram apegados à fé que foi manifestada ali.
salvação pela fé e tudo mais, muitos deles estavam apegados a essa verdade que foi trazida, que estava soterrada ali, né, na época. Então, essas são as vestiduras brancas. E quando ele fala aí também no versículo, continuando aí, né, né, ele fala, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Muitos podem dizer assim, então, tá vendo? O senhor falou que de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então quer dizer que ele pode apagar. Estou dizendo isso. Ele está dizendo que de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Esse livro da vida aí é o livro do salvo, ou dos salvos, né? No qual o nosso nome está escrito lá por graça. Pela obra de Cristo foi escrito o nosso nome lá, não por mérito. Então, todos têm o seu nome escrito no livro da vida? Sim. Quando ele fala de modo nenhum apagarei, ele não está dizendo que ele pode apagar, gente. Não é verdade? Ele está dizendo que ele não vai apagar de jeito nenhum, apagar o seu nome do livro da vida. É isso que ele está dizendo aí. As vestes brancas? Sim, as vestes brancas estão relacionadas aos galardões. Agora, de riscar o nome da... Não está dizendo o cristão andar mal, ele vai riscar. Se o cristão não andar em conformidade, não sei o quê, riscaria o seu nome. Aí é o nome do livro da vida, de modo nenhum. Ele pode riscar o nome do quê? De que livro? Do livro dos vivos. Do livro dos vivos ele pode riscar. Ele pode, quer dizer, existe a possibilidade dele riscar o livro da vida. Tem lá, né, irmão? Nós já lemos isso aí. Moisés é Êxodo, né? Êxodo 32, né? Êxodo 32. É isso. 32, 32 e 33. Êxodo 32, versículo 32 ou 33. Agora, pois, perdoa o seu pecado, ou, se não, risca-me do teu livro, que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que tiver pecado contra mim, a este riscarei do meu livro. Esse é livro dos vivos, e não o livro da vida. O livro da vida é a posição eterna que uma pessoa tem, que é a salvação eterna, vamos chamar. A pessoa salva eternamente, o seu nome está escrito no livro da vida, que foi escrito ali por causa de Cristo. A justiça divina é que fez isso para ele. Agora, existe de Deus o livro dos vivos? Sim. Eu estou escrito. Nós, hoje aqui, nós estamos escritos no livro dos vivos. O senhor pode riscar meu nome? Pode. Ele pode, por quê? Ele pode tirar minha vida. É ele que tem autoridade de tirar a vida, né? Então, eu posso terminar meus dias amanhã e meu nome é riscado do livro da vida, no sentido dos vivos, né? Eu posso deixar de existir. E o que ele está falando aí é no sentido, o que ele está dizendo aqui, quando ele fala que eu riscarei, versículo 33, né? Riscarei do meu livro aquele que pecar contra mim. Isso é o riscar do livro da vida, do vivo, dos vivos, né? O livro da vida aqui,
é aquele que eu levo o pecado para a morte. Por isso que ele fala, aquele que pecar contra mim, eu vou riscar do livro da vida. Como de fato foi, né? Nós vemos que até hoje existe isso aí. Coríntios estava acontecendo isso. Lá em Coríntios, capítulo 11, nós vemos que estava acontecendo isso. O senhor estava arriscando muitos lá. Quiser ler o versículo, irmão, lá no capítulo 11, 1 Coríntios, o senhor estava arriscando do livro dele muitos cristãos ali. Ó. Capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 28, 29, até o 32, por favor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Então, você vê que interessante? O senhor estava julgando eles, ó. Eles que estavam dormindo, versículo 30 aí, é os que estavam morrendo. De uma forma disciplinar. Né? Porque ele está falando, havia fracos, doentes, e os que já estavam dormindo por causa do quê? Porque eles estavam comendo e bebendo a ceia do Senhor indignamente, e o Senhor estava julgando eles, porque você vê a confusão que estava em Corinto, naquele. Quem lê a primeira carta aos Coríntios fala, nossa, onde é que pode? E era a Assembleia reunida, fazendo toda aquela barbeiragem, né? Todo aquele monte de erros, doutrinal, moral, então, barbaridade. Estava feia a coisa. E o Senhor estava julgando. Isso graças ao Senhor. Ele está falando aí, Paulo está dizendo, que graças ao Senhor o Senhor estava fazendo isso. É por misericórdia que ele estava fazendo isso. Então existe isso, riscado o livro aqui. Sim, o Senhor tira a sua vida, tira o seu testemunho. Né? Ele pode fazer isso. Ele faz. Eu já vi irmãos vários perder a sua vida por causa do mau testemunho, acabam perdendo a sua vida até porque o senhor sabe até onde vai, né? Então o senhor antecipa e já tira a pessoa para não ir aos extremos, para não ser julgado com o mundo, né? Então ele, sabendo até onde a pessoa vai, ele já poda logo, né? Para ele ficar mais sossegadinho lá. Daí acaba o fogo, né? Como diz, né? Tirou a vida, acabou o fogo aqui no mundo. Porque essa vida é para esse mundo. Uma pessoa, quando morre, ela termina a vida dela aqui. Acabou. Ela não tem mais a ação. Após a vida, não existe mais essa ação que ela tem aqui na sua vida. Ela perde esse falso controle que a pessoa tem, né? Que é um descontrole, na verdade, né? É o Senhor que tem que controlar nós. Isso pertence a essa vida. Então, a desobediência pertence a essa vida que, infelizmente, nós como cristãos, muitas vezes passamos por isso. Nós sabemos, ninguém pode negar isso aí, né? Tem um pensamento mau, e tem, às vezes, umas palavras que não convenientes, atos não inconvenientes. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que julgar nós mesmos. Isso é muito precioso, porque o Senhor pode realmente não gostar do nosso testemunho, né? Temos que zelar por isso. Isso faz parte da responsabilidade do cristão, né? Da responsabilidade. No caso aí que estava acontecendo, o Paulo estava atribuindo essa questão. Eles estavam tomando a ceia de uma forma indigna,
além de toda a confusão na Assembleia e como Assembleia, eles estavam não discernindo o corpo santo do Senhor. Não estavam discernindo o corpo santo do Senhor. Eles estavam tomando, consequentemente, juízo passivo. Então, existe, né, voltando ao nosso pensamento, quando ele falou lá em nosso versículo de Apocalipse 3, versículo 5, que não riscarei, não é porque ele pode riscar. Ele risca do livro da vida, dos vivos, mas não no livro da vida. O livro da vida é o Senhor, é por graça que meu nome está lá. O nosso nome está lá. Né? Estão lá todos os escritos que foram salvos, estão todo mundo escrito lá. Dá para entender a diferença aí, irmão? Só para poder falar alguma coisa. Para mim aqui tudo bem, irmão. Como é que estão as irmãs aí e os outros irmãos? Então é um privilégio. Irmão, Oi, pode falar, irmão. então tem o livro da vida e tem o livro dos vivos, é isso? Isso, exatamente. É só para poder entender direitinho, porque é vivo, vida, aí às vezes a gente pode se atrapalhar um pouco. Então, o livro dos vivos, né, estão escritos aqueles que estão vivos hoje aqui, né, todos que estão vivos. Se uma pessoa vai e morre, aí ela é arriscada do livro dos vivos, não é isso? Isso, exatamente. E o livro da vida é onde está Esse é escrito salvo. todos aqueles que são salvos, têm a vida eterna, não é isso? Exatamente. Tá bom. É só para poder fixar, porque às vezes atrapalha, senão vivo, vida, Isso, tal. exatamente. E falando, né, reforçando que existe o cristão na sua responsabilidade. Aqui, ele pode ser riscado do livro dos vivos de forma disciplinar. Né? Forma disciplinar. Porque, logicamente, como foi, todos nós, vivos, todas as pessoas estão vivas, estão escritas. O Senhor conhece cada um. Inclusive, os seus atos estão escritos nos livros das suas obras. Que é o final do Apocalipse lá, nós vemos que abrirão livros que são os atos das pessoas, são as obras das pessoas que estão escritas. E, logicamente, isso eu creio que é figurado, né? Está mostrando lá que todos os atos das pessoas, todos, estão escritos diante de Deus. Deus não vai esquecer de nenhuma das obras das pessoas. Então, uma coisa é estar escrito no livro dos vivos. Todos nós estamos, todo ser humano. E quando morre, ele está sendo apagado do livro dos vivos. E essa pessoa é eterna. Então, isso não importa se ele é salvo ou não, ele está escrito no livro dos vivos. Agora, no livro da vida, é só o crente que está escrito, o incrédulo não. Agora, o crente, ele pode ser riscado aqui também do livro dos vivos de forma disciplinar. Então, eu estou falando essa diferença que existe também. O senhor pode antecipar a tirada de um cristão nesse mundo. Ou até do incrédulo, meu irmão. Vou até mais longe. Até do incrédulo, embora ele não é salvo, mas o Senhor muitas vezes tira a vida do incrédulo para não deixar ele mais longe na sua perversidade ou coisa parecida. Então, é interessante que o Senhor está controlando, né? Apesar dos pesares, nós já falamos isso no dia do homem, né? O homem faz o que ele quer, mas é até certo ponto, porque o Senhor está vendo, o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, ele pode ceifar um cristão que não esteja andando bem, que ele sabe aonde ele vai parar, então é melhor parar por aqui, como diz, né? O Senhor vai falar, então, vamos parar por aqui. E tira ele. Ou pode também, até um incrédulo, o senhor sabe os motivos, ele pode tirar também, antecipar a tirada dele desse mundo também. Então, isso realmente existem essas diferenças aí. E
o comportamento do Senhor para conosco. Mas só 2 livros, vivos e o livro da vida eterno para os crentes. E o testemunho também, falando outra vez. Existe um parentinho aí no meio, um parênteses, né? Que é do crente também, que é ele está vivo aqui, mas ele faz parte de um contexto de testemunho. Por causa do testemunho, ele risca do livro do testemunho, no sentido do livro dos vivos, né? E ele, como testemunho do Senhor, não está bom, o Senhor tira ele. Né? Irmão, no caso aí do capítulo que a gente está lendo, os versos 4 e 5, que no 4 fala que eles não contaminaram suas vestes, e no 5 fala o que vencer será vestido de vestes brancas. Então, no versículo 4, essas vestes aí é o testemunho que o cristão está dando, ali naquele meio, né, onde ele está ali, aqui, né, no caso. Eles ali na igreja de Sardes, eles não contaminaram ou não deixaram o seu testemunho ser contaminado pela, sei lá, pela má doutrina ou pelo mau costume, não é isso? Isso. E no 5, essas vestes aí, esse vestido de veste branca seria um galardão dado àqueles, né? A esses, não é isso? Isso. Ele compara as vestes também, fala das mesmas vestes, né? Sim. Então, isso é o reconhecimento, né, do Senhor, vestindo eles de vestiduras brancas. Porque eles não se contaminaram suas vestes, ele fala, andarão de branco, porquanto são dignos disso. Está vendo? Mostra que eles são dignos disso. Então, ele vai vestir eles de vestiduras brancas porque eles são dignos, eles não se contaminaram no meio do povo, da corrupção. Tá? E aí, interessante, ele está falando no meio cristão, tá? Não é mundo. Né? Por isso que eu vou entender que o assunto está aqui, é no meio cristão, não é sobre mundo, é no meio cristão. E o Senhor está reconhecendo, é o reconhecimento. A cada tempo existe o reconhecimento do Senhor daqueles cristãos que não se contaminam. Se o Senhor permitir, né, se a gente chegar semana que vem, nós vamos entrar em Filadélfia, nós vamos ver também o reconhecimento do Senhor àqueles que estão reunidos ao nome do Senhor. São privados. Nós vamos ver um privilégio muito grande que o Senhor fez conosco, embora a gente não mereça nada, mas nós vamos ver que o Senhor tem um galardão para nós também. E aqui foi a mesma coisa, aí em Sardes, né? Em Sardes. O Senhor está reconhecendo aqueles que não estão se contaminando. Por isso que eu li, falando outra vez, capítulo 6, capítulo 7, que fala de vestiduras dadas por reconhecimento das obras que eles fizeram, né? Não é obra, vamos falar, é dedicação ao Senhor. Se dedicaram às vidas ao Senhor e não se contaminar, e se dedicaram ao Senhor. O Senhor reconhece isso. Por isso que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, quando ele está falando lá da vinda do Senhor, que todos nós estaremos dentro do Senhor e etc. e tal, ele fala no versículo 58 que o Senhor não vai... Põe o versículo, que é 15:58, irmão. Porquanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por quê? Porque o Senhor está vendo. Ele não é vão, ele é reconhecido, o Senhor reconhece isso. Isso é um estímulo, né? Ele está falando algo para nós aí como um estímulo. Irmãos, vale a pena, sabe, nós andarmos de acordo com aquilo que nós recebemos. Porque é responsabilidade. É responsabilidade.
Se eu entendo algo na palavra de Deus, eu devo agora andar em conformidade com isso. O Senhor vai me dar força para fazer isso. A vida cristã não é uma vida de energia humana, é energia espiritual. Entende? A vida cristã não é fruto de energia humana, sim energia espiritual. Ou seja, a fonte da vida cristã é o Espírito Santo. E não eu. Né? Não sou eu. Eu entendi que agora é isso, então eu tenho. Daí começa aquele suador, né? Não é isso. A vida cristã é um privilégio. A fonte da energia disso, até a nossa dedicação ao Senhor, irmãos. A nossa dedicação ao Senhor, ele é fruto do Espírito, não é fruto de carne, não é fruto da carne. Senão é o homem fazendo outra vez, vai ser o homem fazendo, não é isso. Deve ser sempre a nossa dedicação, a motivação do Espírito Santo que motiva o cristão a andar, a buscar e viver a vida para o Senhor, ainda que seja no seu trabalho, na sua vida, na sua casa. Tá ótimo, é isso aí, cada um no seu espaço, né, que o Senhor colocou, cada um tem as irmãs, né? Uma vez perguntaram para o irmão, minha irmã perguntou, isso não sei como que foi um cristão aí. A irmã perguntou no trabalho, como é que ela faria para fazer as coisas para o Senhor e tudo mais que ela queria fazer. Ele perguntou, você é casada, irmã? Eu falei, sim, eu sou casada. Você tem filhos? Eu tenho 4 filhos. Então, seu trabalho, né, a sua congregação está lá na sua casa para você trabalhar. Você quer falar, quer fazer um monte de coisa? Vai lá na sua casa, você tem o seu terreno, está lá. Não é verdade? Então, quando nós falamos ser abundante na obra do Senhor, né, no trabalho, no vão, é a sua vida, irmãos. Não é querer sair, dar uma de herói aí, é na sua vida. O Senhor dá a cada um uma medida. E às vezes a sua medida, o que é? Dentro da sua casa. Porque existe esse conceito dentro das religiões, e a pessoa entra numa religião, a primeira coisa que faz é já bater, dar um tapinha na quadra. Agora você vai fazer a obra do Senhor. Já bota ele para fazer o quê? Sair ganhando alma. A obra do Senhor é sair ganhar todo mundo. Aí tem que trazer um monte de pessoa para dentro do sistema, né? E a pessoa já não sabe nada, não tem nem... Abandona, né? Abandona sua casa, abandona tudo para fazer coisa que, na verdade, está errado. Por isso que o cristão ele tem que estar com o pé no chão, né? Nossa vida cristã é pé no chão. A energia não. Como é que eu falei agora há pouco? Usei uma palavra que é... A motivação? Isso, a nossa motivação, né? Nossa dedicação às coisas do Senhor é de origem espiritual, e não natural. E é isso que ele está falando aqui. Nosso capítulo está falando justamente isso aí. A responsabilidade nunca deixa de existir, né? Porque senão seríamos robôs, né? Como é que é? Perdão. Estou dizendo, a nossa responsabilidade diante de Deus, né? Os motivos que existem no nosso coração, oculto, as coisas que a gente sempre vai existir diante de Deus, né? Porque senão seria robô, né? E não é, mas são... Sim, exatamente. Responsabilidade, assim como o incrédulo, né? Vamos passar para o terreno do incrédulo. O incrédulo também é responsável. Verdade? E nós sabemos que ele precisa de um despertar de Deus na vida dele para ele poder ver. Mas isso não tira a responsabilidade dele. O senhor sabe isso. Nós não conseguimos entender ainda isso. Nós cremos por fé. Nós vamos entender depois. Quando chegar o tempo do juízo e tudo mais, nós vamos entender. Apesar
Já no arrebatamento, nós já vamos entender tudo, porque nós estaremos perfeitos. Nós entenderemos o que é a justiça de Deus. Responsabilidade, responsabilidade do incrédulo, né? Nós vamos entender tudo isso aí. E nós vamos entender a nossa responsabilidade também. Lá diante do Senhor, nós vamos ver, realmente, todo mundo vai estar, por isso que vai ser maravilhoso, todo mundo vai estar feliz em compreender a responsabilidade, ainda que tenha falhado. Ninguém vai ficar triste, entende? De ter falhado. Pelo contrário, vai ver que o Senhor é justo, vai ser maravilhoso aquilo. Né? E o Senhor vai, apesar de tudo, vai dar galardão para nós ainda. Cada um de nós. Estaremos todos felizes. E estaremos felizes pelos outros também. Né? Com certeza. E até falar com o irmão, né, se seria correto dizer dessa forma, porque realmente a gente não entende. Que a graça de Deus nos mantém, vem primeiro, né? Mas existe também a responsabilidade do homem, ou seja, as duas coisas andando juntas, caminhando juntas, isso seria correto, mas a gente não entende, né? Exatamente, irmão. Está certo, exatamente. Porque o Senhor nunca vai pedir contas daquilo que ele não deu. Né? O Senhor não dá algo para uma pessoa, ele não vai cobrar aquilo que ele não deu. Ele não é injusto. Mas aquilo que ele deu, ele vai cobrar. Então, ele está dizendo, quando nós temos luz diante da Escritura, de algo que eu sou responsável, porque eu entendi isso, eu sou responsável, eu tenho que andar, porque se eu estou entendendo, porque o Senhor deu para entender, então eu sou responsável em andar. E ele vai ser gracioso para comigo, para eu poder andar, porque na minha energia eu não vou conseguir fazer, mas na energia do Espírito Santo eu vou poder fazer, viver a vida cristã. Isso chama-se de piedade, né? A piedade. Nós vivemos em piedade porque o Espírito Santo que promove piedade em nós. Não é a energia da carne, pelo contrário, a carne tem que ficar longe, né? Mas a responsabilidade é nossa, com certeza. É algo que anda junto, é um trilho que anda junto. Uma coisa nós podemos saber claramente, que quando chegarmos lá, todas as coroas serão lançadas aos pés dele. Toda a honra e glória vai ser do Senhor. Isso aí nós podemos saber. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ananias e Safira. Eles sabiam que aquilo que eles estavam fazendo era errado? Sabiam. Eles sabiam que aquilo que eles estavam fazendo, iam fazer, né, que era mentir, estava errado? Sabia também. E o que o senhor fez com eles? O senhor tratou com eles. Por quê? Porque eram responsáveis. É verdade? Então, é nesse sentido que eu quero dizer. Se nós sabemos que está errado, irmão, então não faça. Por que você vai fazer? Entende? Porque você é responsável. Você está vendo, você sabe que você vai mentir para o seu irmão agora. Não é verdade, irmão? Então, eu vou mentir agora. O Dal faz uma pergunta para mim, eu vou mentir para ele, porque a verdade dói, né? Então, eu vou mentir. Eu sei que eu estou errado, porque eu sei que eu estou mentindo. Eu sei que eu estou fazendo aquilo, entende? É a responsabilidade. E assim vai, né? Assim vai o vagão inteiro quando nós, em nossa vida. Se eu sei que uma coisa é errada, por que eu vou fazer? Eu estou provocando o Senhor nesse sentido. Porque eu sou responsável por aquilo que eu posso fazer. Eu posso fazer, porque o Senhor vai me dar. Se eu sei que eu não posso fazer tal coisa. Se eu sei, como a palavra fala, não mentais uns aos outros, usar mentira. Agora está dizendo Ananias e Safira. Se a palavra fala, como a doutrina de Paulo também, além dos exemplos que tem, não mentais uns aos outros. Sabe, eu sei que eu não devo mentir. Então tem que depender do Senhor nisso? Tem que depender do Senhor nisso também, lógico. Porque eu posso mentir? Posso. Infelizmente, eu posso. Não que eu tenha liberdade de fazer isso, mas eu posso, sou capaz
de fazer isso, sou capaz de fazer assim, mentir para o irmão. Então, o Senhor nos guarde, né? O Senhor nos guarde disso, porque é responsabilidade. O Senhor pode não gostar. O Senhor pode não gostar daquilo que eu estou fazendo. E não influi, falando outra vez, não influi nada com respeito à salvação, e sim às nossas responsabilidades aqui como cristãos. Tá? Então é isso, irmão. Acho que vamos parar por aqui, né? Eu achei que ia dar para começar a próxima carta, mas acho que não vai dar. Logicamente não vai dar. Na próxima aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Seria Filadélfia. Né? Irmão Lemão, boa noite, irmãos. Ô, mano. Tem mais um. Vai lá no versículo, Dal, por favor. Tem um assunto sobre o Senhor confessar diante dos anjos que me lembra uma frase que o Senhor também disse nos evangelhos, que, irmão Lemão, eu já vi diferentes explicações sobre isso. Alguns irmãos explicam que essa questão do confessar é realmente o Senhor confessar a pessoa, que significa que a pessoa é um salvo, mas se por acaso aquele que negar o Senhor aqui, e ele vai negar diante do Pai e dos anjos, aí alguns falam que isso é no sentido de negar a salvação dele, e outros eu já ouvi uma explicação de que é algo que a pessoa pode ser um salvo, só que esse salvo não vai ser confessado justamente por essa vida que ele teve aqui na questão de responsabilidade. Aí eu queria que o irmão pudesse comentar rapidamente, somente esse ponto, até para a gente também, já na próxima reunião, já partir para a outra carta. Michel, você está falando aí de 2 Timóteo 2, capítulo 2, que fala: se sofrermos, também com ele reinaremos, se o negarmos, também ele nos negará, se formos infiéis... Também, mas é porque no versículo, irmão, aí da igreja, fala no finalzinho aí, ó, do de Sardes. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ah, tá, porque você falou de negar, eu lembrei desse versículo. Mas eu acredito que entra em um certo contexto tanto no Evangelho, quanto também aí que o irmão citou da passagem de Timóteo. Eu seria muito chato se eu pedir para deixar para a semana que vem, não? Pode sim, irmão. Pode. Então, beleza. Porque a gente podia fazer, porque isso aí, o assunto é meio longo. Não que o assunto é longo, né? Mas eu acho que seria bom dar uma olhada tanto nos evangelhos, né? Como no Paulo quando fala, aí quando fala, acho que seria interessante, viu, irmão? Certo, irmão. Eu até agradeço de você falar isso aí, que é um assunto realmente que seria bom a gente avultar ele para conversar. Seria muito bom. Você só me perdoe por causa do horário, senão eu imaginei isso, irmão. Eu imaginei isso. Uhum. Volta aí, Michel. Então, irmão, teve uma pergunta aqui do irmão Portilho, mas eu também vou... Eu não consegui entender muito bem, viu, Portilho? Mas eu vou deixar aqui registrado. Ou quem sabe você fazer na próxima reunião. Pode ser, Portilho? Deixa eu ver se irmão ouvir. Não, tranquilo, irmão. Aí foi quando ele estava falando da Assembleia lá, né, que comentou com respeito a fale 2 ou 3, os outros julguem. Mas se puder também comentar na próxima reunião, seria bom para poder melhorar o entendimento. Sim. Sim, irmão, vamos sim. Vamos tirar a próxima reunião para continuar esses assuntos aí. A gente vai. Só que, por favor, você que vai ter que lembrar disso, irmão. Ajuda a lembrar que a cabeça aqui não vai. Tranquilo, mas tá tranquilo, viu? Também eu entendi com respeito. Só quis dizer também com respeito no caso de que os outros julguem, né? Os outros que julgam, eles julgam também falando, né? Ou até mesmo em concordância, em complementar algo e tudo mais. Mas, tipo, foi uma pergunta, mas como um comentário, mas só para o irmão falar se eu estava com o raciocínio correto. Mas não foi nada muito relevante, Não, muito
que explanasse muita coisa, não. Mas se puder comentar depois também, seria legal. Fica tranquilo. Valeu. Tá bom, irmão. Ok, irmão. Essa parte aqui eu vou deixar registrado aqui, vou mandar para o seu zap aqui, falo também com o Michel, para a gente lembrar na próxima, se o senhor permitir. Muito ótimo. Exortação para nós e, ao mesmo tempo, consolo, né? Que a gente pode inteiramente confiar na palavra de Deus, né? Deus sabe o que faz. A gente não sabe. Isso é maravilhoso. Então, irmãos, mais uma reunião aqui nós já estamos encerrando. Só um momentinho.